Bom, nesse vídeo eu vou falar das funções, são as funções mais essenciais, né, que a gente estuda e tem que ter um bom entendimento, né, uma boa compreensão para poder aprofundar no estudo de cálculo. Então esse vídeo ele serve para mapear aquelas funções que são as principais funções, que vão auxiliar muito no estudo do cálculo. Bom, primeiro a gente tem a função linear, que é uma função linear. Ela é dada por uma equação desse tipo, né, f de x é igual a mx mais b, onde m é o coeficiente angular, né? Coeficiente angular é a inclinação da reta. E o b, esse b, é onde o gráfico intersecta o eixo x, o eixo y. É onde ele corta o eixo y. Elas são retas e uma característica peculiar dessa função linear é que elas variam a uma taxa constante, né? Então a taxa de variação ela é constante em todo o gráfico. Então isso que é importante saber da função linear. Agora eu vou falar dos polinômios, né? Ou funções polinomiais. Os polinômios, né, eles são um dos principais objetos, né, da matemática, assim. E eles são dados por essa equação geral, né, que um polinômio é igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, vezes x elevado a n menos 1, mais até o A2 vezes x ao quadrado, mais A1 vezes x, mais o A0, né? Esses termos, né, AN menos 1, A2, A1, A0, são os coeficientes do polinômio e são constantes, são valores constantes. E o n aqui, ele pertence aos naturais, né, um valor inteiro e positivo. Ou melhor, não negativo, né, porque o zero está incluso. E o domínio de um polinômio é toda a reta real, ou seja, vai do menos infinito até o mais infinito, né? Então, o domínio de um polinômio é a reta real. E o grau de um polinômio é definido pela maior potência que tem no polinômio. Se, por exemplo, um polinômio é x ao cubo mais 2x² mais x mais 1. Esse polinômio ele é de grau 3, porque a maior potência é o 3. Então, o grau é 3. Então, é isso que é um polinômio, né? Então, agora, vou sair dos polinômios e vamos falar das funções potências. Uma função potência ela é dada por uma f de x, que é igual a x elevado a a, onde a é uma constante, né? E aí a gente tem três casos de funções potências. O primeiro caso é quando o a é igual ao n, e o n é um inteiro e positivo. O segundo caso é quando o a é igual a 1 sobre n, e o n é inteiro e positivo. E o terceiro caso que é quando o a é igual a menos 1. E aí a gente vai ter uma função, né, que tem um x no denominador, né, de uma fração. E essa função, ela é bem típica e característica também, ela é bem batida. E ela, por exemplo, é a função da lei de Boyle, né, que relaciona pressão e volume. Pressão e volume. E o gráfico da função 1 sobre x, ela é uma hipérbole desse tipo aqui, como está desenhado aqui. E é uma hipérbole, né? Isso é uma hipérbole. E você pode perceber que aqui temos assíntotas, né? O eixo x é uma assíntota horizontal e o eixo y é uma assíntota vertical. Esse gráfico é bem interessante você ter em mente ele, porque ele também é muito útil. Bom, enfim, agora vamos para as funções racionais. As funções racionais, elas são dadas por uma razão de polinômios,
um polinômio p de x e um polinômio q de x, por exemplo. E, enfim, não tem muita novidade do que falar. Se você tiver um bom entendimento de polinômios, você não vai ter muito problema com as funções racionais. E também temos funções algébricas, que são funções que envolvem operações com polinômios, assim. Para exemplificar e ficar melhor de entender, tem uns exemplos aqui, né, que uma f de x é igual a raiz de x ao quadrado mais 1, isso é uma função algébrica, né, que é um polinômio dentro de uma raiz, um polinômio de segundo grau dentro de uma raiz. Aí aqui a gente tem uma g de x, que é um polinômio, uma divisão de polinômios, né, ou melhor, raiz, x mais raiz de x não é um polinômio, né, uma divisão e também somado a um outro termo, né. Então, como tem operações algébricas, essa é uma função algébrica. E tem as funções trigonométricas também, são muito importantes. A gente sabe que o seno ele é sempre menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. E o cosseno, mesma coisa, sempre menor ou igual a 1, maior ou igual a menos 1. Ou a gente também pode escrever isso em termos de módulo, né, que é valor absoluto, que o módulo de seno de x é menor ou igual a 1, e módulo do cosseno de x é sempre menor ou igual a 1. As funções, percebo que elas são funções limitadas. Ter esse entendimento do que é uma função limitada também é muito importante para o cálculo. Então, são funções, né, que estão dentro de que tem um intervalo reduzido, né? Eu acho que é assim que se diz. E algumas outras características que são importantes saber das funções trigonométricas é que ângulos complementares, por exemplo, o ângulo de 60 e 30 são complementares, porque a soma deles dá 90 graus. É interessante lembrar que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, né? E isso vale para quaisquer ângulos que são complementares, né? E esse valor é meio, né? Só para constar. E os ângulos suplementares, né? Que é quando a soma é 180 graus. E o cosseno de ângulo suplementar é igual ao menos cosseno do outro, né? O cosseno de 180 é igual a menos cosseno de zero, por exemplo. Cosseno de zero é 1 e cosseno de 180 é menos 1, só que se a gente pôr menos aqui vai ficar igual. E outra coisa importante lembrar, elas são funções periódicas, elas têm período de 2π, então o seno de x mais 2π é igual ao seno de x, e o cosseno de x mais 2π é igual a cosseno de x. E a função tangente, ela é um pouco diferente, mas ela também é periódica, ela tem um período π, então a tangente de x mais π é igual a tangente de x, né? Só lembrando que tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x. Isso aqui é válido para todo x. E também temos as funções exponenciais e logarítmicas, né? Elas são do tipo, a exponencial é do tipo que f de x é igual a elevado a x. A é uma constante positiva. E as funções logarítmicas, elas são do tipo que f de x é igual ao logaritmo de x na base a, né? Só lembrando que o logaritmo ele sempre tem base e esse valor aqui também sempre são maiores e iguais a zero, né? Sempre. Não existe logaritmo de valor negativo. E as funções logarítmicas, elas são as inversas das funções exponenciais. Por enquanto, nesse vídeo eu não vou aprofundar muito nas funções exponenciais, vou fazer um vídeo específico para isso. A ideia desse vídeo é só mapear mesmo quais são os tipos de funções e as principais funções que a gente vai trabalhar e que é importante ter um bom domínio, né, para prosseguir no estudo do cálculo.